Boa noite, Raquel. Deixa eu me arrumar aqui, ficar mais arrumadinho. Oi, professor. Olha, professor. Cadê? Bora. Deixa eu te Liga falar. essa câmera. Não! Eu não sabia. Olha, eu estava me preparando para a sua aula de amanhã. Eu ia para o salão, não. Eu ia fazer uma escova, Não. Estou destruída. Ih, Deus lhe defenda de me Nossa, ver agora. vocês são uma bênção. Meu Deus do céu. Como é que o senhor está? Deixa eu só colocar aqui. Tô ótimo, graças a Deus. Deixa eu só ajustar essa luz aqui, porque para mim tá parecendo que tá meio... Fica piscando de... Eu acho que agora ficou bem melhor. Verdade, professor. Uma luz é uma luz, né, minha filha? Nem fale. Não quero que estoure, né? Porque a gente quer meio branquinho. Não, mas está ótimo, professor. Eu acho que agora ficou mais ótimo. Ih, Vamos lá, gente. Cadê o povo dessa turma? Bora. estão chegando. Precisa de ele. Clarice, Clícia, Raquel. Tô vendo vocês, quero ver todo mundo aqui. O professor Caio conversou comigo agora há pouco, teve um pequeno problema particular e ele tinha 4 horários com vocês, né? Eu Boa noite, conversei professor. com ele. Boa noite, querida. Eu conversei com ele a respeito disso, como recebi uma ligação agora há pouco do escritório em caráter de urgência, 20, 30, 20, 40, a gente vai estar encerrando nossa aula. Vou dar só os primeiros 2 horários com vocês, que são os 2 últimos horários de amanhã, né? Então, a aula que seria amanhã, eu estou dando hoje, e aí eu não sei, ele ficou de me avisar aqui pelo WhatsApp, se ele vai continuar nos 2 últimos horários. Caso ele continue, amanhã ele dá os 2 últimos também com vocês, tá bom? Que seriam os 2 primeiros de hoje. Tá? Deixa eu ver quantas pessoas nós temos aqui. Nós temos 7 alunos ainda, de uma turma de 70. Tudo bem que a gente sabe que tem alguns que não participam da online por critérios técnicos, né? Isso daí a gente compreende, mas vamos dar uma guardada, tá bom? Vou dar mais uns 5 minutinhos de tolerância para a gente poder começar. E já antecipo para vocês abrirem no artigo 125 do Código Civil de vocês,
que hoje a nossa aula vai tratar sobre 3 características do negócio jurídico: a condição, o termo e o encargo. Então, a gente precisa... Boa noite, Roberta. E aí, a gente precisa, com vocês, a gente ter a lei para a gente poder dar uma olhada e uma estudada legal, tá bom? Então, enquanto a gente dá mais esses 5 minutinhos de tolerância, a gente já vai aí abrindo o Código Civil, tá bom? Perfeito? Pode ser assim? Qual é o artigo, professor mesmo? 125. Nós vamos estudar hoje o 125, 128 e 136. Ali naquele termo, a gente vai estar, nesse complexo de artigos, a gente vai estar estudando condição, termo e encargo, tá bom? Tá certo. Voltamos, vamos lá. Eu quero saber cadê vocês. Eu quero fazer uma foto de vocês. Bem bonita. Eu tô aqui, professor. Vamos, liguem as câmeras aí. Pra gente... Professor, eu não quero aparecer. Professor, eu não quero aparecer. Estou pós-parto, estou horrível. Meu cabelo tá uó. Escutar já. Na Sem próxima aula, câmera, professor. a Na gente se ajeita. próxima, na próxima A gente aula. se ajeita, tá? Pronto, a gente não eu já sabia bati que era uma essa aqui. aula. Eu já bati uma aqui pra gente poder só fazer graça, que a gente gosta de aparecer. E aí apareceu só as fotinhas de vocês, principalmente a da Cristiane fazendo pose. Cristiane, que a gente já estudou, né, direito da personalidade.
Então, me ceda aí sua imagem só para esse É post. que tem que dar o close, né, professor? Com certeza, um truque é um truque. Olha a Neila aparecendo. Tá vendo? Vamos lá, gente. Já abriram os códigos de vocês? Artigo 121. Nós vamos começar no 121. Depois nós vamos para o 125 e aí em diante, tá? Tá bom, professor. Eliette, como é que tá lá a prefeitura, mana? Nessa pandemia? Professor, nós estamos trabalhando tudo em casa, né? Eu estou aqui com recebimento de processos e passo para os procuradores e advogados, aí decreto, tudo está sendo feito aqui em casa. Mas vamos ver se tudo vai dar certo, né? Melhorou mais, baixou mais, já não tem assim... Porque tinha umas Como é que estão os casos aí em Abaetetuba? Professor, assim, porque tem 12 casos que são de Abaetetuba, mas morreram em outros municípios, né? Foram enterrados aqui. Mas, ao certo mesmo, continua 33, né? Até que para cá, agora aqui dentro de Abaetetuba, de ontem para hoje, não houve nenhuma morte, né? Abaetetuba entrou em lockdown ou foi só Barcarena? Não, entrou, está ainda. Entrou em Lufital, o senhor quer dizer. Está ainda. Eu acho que acredito que até dia 15. É só de mentirinha esse lockdown aqui em Abaetetuba, professor, porque ninguém fica em casa, o povo sai as pessoas não têm noção que esse vírus é muito perigoso. Gente, eu perdi meu cunhado, eu e meu marido, a gente adoeceu, foi horrível isso. Só que, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu passei ontem, eu saí ontem para ir fazer umas compras, assim, gênero alimentício, né? Que a gente sai para... Simplesmente as lojas de venda de materiais de construção estavam todas com as portas todas abertas e o povo todo na rua. Então, não sei dizer para vocês se está funcionando bem o negócio. Loja de material de construção, ela está como serviço essencial. Está sim, os nossos aqui estão. Mas em lockdown... Os dois decretos, já está. Tanto o decreto 729, que é o decreto do governo do estado, quanto o 777, que é o decreto de saída progressiva, né, desse isolamento, eles permitem que lojas de material de construção, postos de saúde, farmácias, enfim, eles permaneçam abertos por ser serviço essencial, né? Não, professor, eu entendi serviço essencial, mas no lockdown... Eu entendi a tua colocação. Mesmo no lockdown, o lockdown, ele é justamente a questão da diferença do isolamento social para o lockdown, é que no isolamento social, nós não temos medidas restritivas, né? É uma questão... como é que eu posso dizer, de orientação à população. Olha, nós vamos orientar que você, lojista, que não é alguma dessas atividades aqui, que você feche. Tanto que não há ali punição para quem descumpre essas medidas, porque elas são só de orientação. Isso é o isolamento social. Já no regime de lockdown, que é o regime de parada total das atividades não essenciais, há uma restrição tanto na locomoção de pessoas, quanto uma restrição das atividades que não são essenciais. E, para isso, o próprio decreto ele traz quais são as atividades essenciais em regime de lockdown, né? Então, em regime de lockdown, farmácia, loja de material de construção, gêneros alimentícios, eles são compreendidos entre os serviços essenciais e eles podem funcionar, desde que eles funcionem obedecendo às medidas do decreto. Então, distanciamento máximo de tantas pessoas dentro da loja, utilização de máscara, fornecimento de álcool em gel. A loja ela não pode, em que pese ela esteja como serviço essencial, mas ela não pode estar com 100% de sua capacidade. Ela só pode estar até ali, aí vai variar de decreto para decreto, 30%, 40%, 50% da sua capacidade, mas ela pode. O que me preocupa bastante é a questão da locomoção das pessoas, que ela ainda está muito intensa, né?
Então, Verdade. como eu falei para vocês, eu moro aqui numa rua que ela é um pouco movimentada, então a gente percebe que não tem uma redução de movimentação de pessoas, em que pese as lojas estejam fechadas e agora já reabriram, né? Que Belém já saiu desse regime de lockdown. Em que pese as lojas estavam fechadas, mas as pessoas continuavam na rua, muitas pessoas eu via não utilizavam máscara, não mantinham qualquer tipo de cuidado, e isso prejudica muito a contenção do vírus, que é uma coisa que é certa que todos nós vamos, e assim, a maioria, na casa da população, vai ter que ter contato com esse vírus para a gente poder criar essa imunidade de rebanho, né? Porém, a gente tem que criar de acordo com a estrutura do nosso sistema de saúde para as pessoas que não evoluem bem. Eliette que manda no prefeito. Então, assim. Nada, não. Só os decretos que a gente faz. É isso, negócios e bens jurídicos, é isso. Então, na verdade, negócios e bens jurídicos a gente já falou na aula passada, agora a gente vai falar na aula de hoje sobre condição, termo e encargo. A gente só está comentando aqui rapidamente da pandemia, só para dar um horário do pessoal entrar. Eu estou vendo que o pessoal ainda está entrando, tá? Então, assim, o que prejudica muito é essa questão das pessoas que entram em contato com o vírus, de como elas vão reagir, e se o sistema de saúde tem capacidade para as pessoas que procuram ele de atender, né? Então, por exemplo, eu, na segunda-feira da semana retrasada, quando eu apresentei meus primeiros sintomas, eu fiz teleatendimento, fiz um atendimento com o meu médico, assim como eu estou aqui com vocês, ele lá no consultório dele, eu aqui, perguntou meus sintomas e tal, ele falou, essa tá com Covid. Espera, não sai de casa, te isola, fica num cômodo isolado, mas nós não vamos esperar muito os sintomas evoluírem para te poder procurar um médico presencial, digamos assim, né? Então, no outro dia, eu já estava com uma dor no peito muito grande, uma falta de ar muito grande, e eu corri para o hospital no segundo dia dos meus sintomas, né? Então, eu tive um tratamento muito rápido para a Covid, menos de 10% nem chegou a dar o vidro fosco, que é de pneumonia viral, mas menos de 10% já estava. Então, hoje eu fiz uma outra tomografia para acompanhar. E é isso, só que veja, isso é num sistema particular. Mas no sistema público de saúde, ele não tem essa capacidade de atender a todo mundo, né? Se nós tivermos 230 milhões de pessoas passando mal ao mesmo tempo do coronavírus, o sistema de saúde ele entra em colapso, como entrou em Belém, como entrou em São Paulo, como entrou no Rio de Janeiro. Justamente essa é a maior preocupação, né? E o problema do coronavírus, além da letalidade dele em algumas situações, então pessoas que já vêm ali com algumas comorbidades, o problema é que ele internaliza muita gente, entendeu? Então, o leito, ele sabe muito bem disso. Eu tenho aqui um sistema de saúde com 25 leitos de UTI, porque eu sei que uma pessoa tem um acidente de carro, ela vai precisar de uma UTI, uma pessoa sai de uma cirurgia grave, ela vai precisar de uma UTI. Eu sei o que o meu governo ele pode oferecer para a população. O problema é quando todos esses 25 leitos de UTI estão ocupados por doentes da Covid-19 e não para de chegar gente para leito de UTI. Eu vou fazer o quê? Né? Então, essa é a maior preocupação do coronavírus, né? Mas graças a Deus, quem eu já tive, já estou me recuperando, né? Só a questão do olfato, que ainda não voltou muito. Gente, é muito estranho porque você fica, não sei se vocês ficaram, quem pegou, a gente fica com zero olfato, zero paladar, né? É realmente uma situação muito complicada. Mas vamos lá, que já são 19h24. Deixa eu ver quantos participantes nós temos. Olha, já temos bastante. Vamos começar a aula, tá, gente? Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar. Nós estudamos na aula anterior. Nós já vínhamos, né, desde a aula retrasada, trabalhando a questão
da tríade ato, fato e negócio jurídico, né? Na aula anterior nós destrinchamos mais um pouco isso, principalmente com existência, validade e eficácia. E hoje nós vamos utilizar 3 conceitos básicos do Código Civil, que é a condição, o termo e o encargo, tá? A condição, o termo e o encargo, eles estão mais vinculados no plano da eficácia do negócio jurídico. Lembram que eu falei para vocês? O negócio jurídico nós vamos ter 3 planos, que é a escada, como é o nome da escada que a gente trabalha? Pontiana. A escada pontiana. Quem criou essa concepção dessa escada? Pontes de Miranda. Pontes de Miranda, muito bem. Então, Pontes de Miranda, ele vai dizer que nós temos 3 planos. Quando eu vou analisar um fato jurídico, um negócio jurídico. Eu tenho o plano da existência, eu tenho o plano da validade, eu tenho o plano da eficácia. No plano da existência, quais são os requisitos? Agente, objeto e forma. Agente, objeto e forma. São cumulativos ou não? Sim. Tá. Agora eu quero outra pessoa para responder. Obrigado, Cássio. Eu quero agora outra pessoa para responder. No plano da validade, quais são os requisitos? Eliette, tu estava na aula anterior? Cadê Eliette? Tô aqui, Raquel, professor, eu já estava já cheguei no fim só. Tá, então, Raquel, quais são os requisitos para a validade do negócio jurídico? Os básicos. Você já respondi o nome da escala. Passo para outra. Bora, menina, responde. Requisitos da validade do negócio jurídico. Anotações ainda. Tô procurando aqui nas minhas anotações. É sério. Agente capaz. Objeto lícito, possível, determinado, determinável. Forma prescrita ou não defesa em lei. Esses são os 3 requisitos mínimos. Fora os requisitos do artigo 108, em que ele trabalha que os negócios jurídicos que envolvem cessão, transferência, renúncia, aquisição de direitos de propriedade, direitos reais, em imóveis acima de 30 salários mínimos, ele tem uma forma específica desse negócio a ser operado, que é a escritura pública, tá? E nós temos ainda um outro requisito interessante. Olha, vocês estão vendo o movimento que é aqui na minha rua? É uma coisa absurda, o pessoal não tem compreensão. E aí nós temos um outro requisito, tá? Que é o artigo 426 do Código Civil, que é o chamado Pacta Corvina. Ou seja, eu não posso transacionar, eu não posso ter como objeto de um negócio jurídico que, no 426, que a gente trabalhou na nossa aula passada. Bora, gente! Bora acordar. Herança de pessoa viva. Ainda. Isso, Débora, herança de pessoa viva. A gente não pode transacionar herança de pessoa viva. Então, esse negócio jurídico, ele perde a validade. Ele existe? Existe. Porque ele tem objeto, tem forma e tem agente. Mas ele não pode ter validade no mundo, né, do mundo jurídico, justamente porque ele está trabalhando com o que o código estabeleceu que ele não deveria trabalhar, que é a herança de pessoa viva, tá? Então, aí nós temos o plano da validade. No plano da eficácia, a gente comentou no final da aula anterior, que era justamente o sentido que o código dá à oponibilidade quando eu posso opor esse meu negócio jurídico, tanto entre as partes quanto para terceiros, tá? E a gente trabalhou a oponibilidade interpartes, lembram? E nós trabalhamos a oponibilidade o quê? Erga omnes, que é justamente essa
as duas, né, respectivamente, a interpartes é entre as partes que contrataram, que fizeram o negócio jurídico, as partes negociantes, e a erga omnes, tanto entre as partes que contrataram, quanto terceiros, tá? Que não são parte daquela relação jurídica principal. Então, percebam que a regra que o código dá é o seguinte: todo negócio jurídico ele é eficaz. Essa é a regra geral. O código traz o princípio da eficácia do negócio jurídico, até porque, preste atenção comigo, se eu não dou eficácia automática para um negócio jurídico, quem é que vai dar? Então, se eu faço aqui um contrato de compra e venda com a Neila, é necessário que nós recorremos ao judiciário ou algum órgão específico para poder ter validade esse meu negócio, para poder ser conferida a validade ao meu negócio, eficácia ao meu negócio jurídico? Não. Então, o código, entre muitas outras razões, traz que a regra geral dos negócios jurídicos é a eficácia, tá? Então, o negócio jurídico ele é plenamente eficaz. Da feita que ele é lavrado, da feita que ele é consubstanciado, ele é plenamente eficaz. Agora, o que nós vamos compreender é a regra, é a eficácia plena do negócio jurídico. O que nós vamos compreender hoje são 3 condições, 3 questões que limitam a eficácia do negócio jurídico no tempo e também no espaço, tá? Então, quero que vocês abram no código 120, no artigo 121 do Código Civil, tá? Porque nós vamos ter a seguinte redação. E depois dessa redação, nós vamos destrinchando aos poucos. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito, ou seja, nós estamos em que plano? Existência, validade ou eficácia? Eficácia. Subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Então, primeiro ponto. Condição no plano da eficácia. Tanto condição, termo e encargo estão no plano da eficácia. Mas condição está no plano da eficácia, vinculada a evento futuro e... Vamos lá, está no código, está no 121. Incerto. Incerto. Tá? Gente, gravem isso. Apreendam isso. O que vai distinguir a diferença entre condição e termo é justamente a certeza do evento. Na condição, eu subordino a eficácia do meu negócio jurídico a um evento futuro e incerto. No termo, esse evento ele é futuro também ao negócio jurídico, porém ele é certo. Eu sei quando ele vai ocorrer. Eu digo dentro do meu negócio jurídico quando ele vai ocorrer. Tá? Então, em um primeiro momento, quando vocês fizerem as anotações de vocês, coloquem condição, termo e encargo. Condição, plano da eficácia. 2 pontos. Vinculado a evento futuro e incerto. Quando eu trabalho o termo, plano da eficácia, vinculado, 2 pontos. Vinculado a evento futuro e certo. Deixem muito bem isso, porque a gente cobra muito bem em questão. E a segunda avaliação de vocês, como vocês só pode falar mais devagar para a gente anotar? Oi, falo sim, Boa querida, noite. não tem problema. Boa noite. Repita, professor, por favor, esses tópicos. Claro, vamos lá. Eu quero só que vocês entendam. Sim, Vamos só colocar o microfone no mudo, tá? Então, a condição, tá? Ela está vinculada ao plano da eficácia. Ok. 2 pontos. Quando eu observo um evento futuro e incerto, eu não sei quando esse evento vai acontecer.
Eu sei que ele vai acontecer, eu só não sei quando, tá? Ou eu nem sei se ele vai acontecer. Então, primeira hipótese, eu sei que o evento vai acontecer, mas eu não sei quando, ou eu nem sei se esse evento vai acontecer. Isso nós estamos trabalhando condição, tá? Já no termo, também está relacionado ao plano da eficácia, porém, nós temos aí o atrelamento a um evento futuro e certo. Ele é posterior à realização do negócio jurídico, a ocorrência desse evento ele é posterior à concepção do negócio jurídico e ele é certo. Eu sei quando ele vai ocorrer. Se não, eu sei exatamente quando ele vai ocorrer. E aí, eu só estou colocando primeiro essas distinções. O senhor pode repetir o termo? É isso que eu acabei de falar, Luciane. O termo ele está relacionado ao plano da eficácia, porém vinculado a um evento futuro e certo. Ou seja, eu tenho a certeza ou se esse negócio jurídico ou se esse termo ele vai ser compreendido em determinada data, quando eu tenho exatidão nessa data, por exemplo, ou quando eu apenas tenho certeza que esse evento ele vai ocorrer, tá? Já o encargo, então nós temos condição, termo e encargo. Já no encargo, o que é o encargo? O encargo ele é um ônus, tá? E nós já vamos trabalhar o que é ônus. Nesse primeiro momento da aula, eu não quero que vocês se preocupem muito em fazer essas anotações, porque lá na frente nós vamos fazer essas anotações, tá? E depois nós vamos destrinchar cada um deles com as menções na legislação. Então, não se preocupem em fazer logo anotações agora, porque senão não vai dar espaço para vocês colocarem as informações aí no caderno de vocês, tá? Então, nós temos condição, plano da eficácia, evento, futuro e incerto. Termo, plano da eficácia, evento, futuro e certo. E encargo é um ônus assumido por alguma das partes que subordina o efeito desse negócio jurídico. É uma obrigação que essa pessoa assume, tá? Subordinando o efeito do negócio jurídico. Tá bom? Então, fechem essa questão, esse raciocínio, para a gente poder trabalhar agora cada uma delas. Tá bom? Vamos lá. Quando eu falo em condição, o que vem rapidamente na cabeça de vocês quando eu abordo essa palavra? Condição. Regra. O professor está travando. Um evento, professor. Um evento? Talvez. Mas eu quero mais apropriado a questão da condição. Professor, ele subordina o efeito do negócio jurídico? Relaciona-se à regra também, professor, poderia se dizer? Aí o que acontece? Vamos filtrar, mas vamos aprimorar mais. Eliette falou que eu subordino, uma subordinação do efeito desse negócio jurídico. Tá. Mas quando eu abordo condição, é como se eu estivesse colocando não só uma regra, mas... Deixa eu ver aqui uma palavra. Professor, Oi. Professor, pode ser um critério utilizado num contrato isso? Tipo assim, eu vou fazer um contrato do seu aniversário. E lá nesse contrato está uma regra que diz que se, em caso de morte, digamos, vai ser devolvido todo o valor, no caso. Não, tipo assim, pode ser uma coisa que nem aconteça. Não, tu podes, isso pode ser clausulado como condição,
no plano, vamos só botar, gente, o microfone de vocês no mudo, por favor. Isso pode, Luciene, estar relacionado a uma condição. Eu posso clausular isso como condição, ou eu posso clausular isso não como uma condição de eficácia, que a gente já vai trabalhar os efeitos dentro do negócio jurídico de cada uma. Mas eu posso clausular isso como um mero dispositivo do meu contrato. Tá? Então, por exemplo, em caso de morte do beneficiário da comemoração, o valor pago será devolvido. Isso daí pode ser uma própria cláusula. Veja que o negócio jurídico ele não perde eficácia, ou ele não tem eficácia dele subordinada à minha vida ou à minha morte. Tá? Mas se eu digo, esse negócio jurídico não terá eficácia em caso de morte do beneficiário da comemoração, eu digo o seguinte, que o negócio jurídico ele vai ter eficácia enquanto eu estiver vivo, a partir do momento que eu morro, atinge a condição e ele perde eficácia. Tá? No caso de uma cláusula específica de devolução de valores, perceba que o negócio jurídico ele não vai perder eficácia. Ele vai manter sua eficácia e você vai devolver o valor. No caso de uma condição, nós estamos trabalhando aqui, e aí eu já vou entrar com vocês, a condição ela se divide em duas. Eu tenho a condição suspensiva e a condição resolutiva. Tá? O que é a condição suspensiva? Tá? Compreendam que a condição suspensiva ela levanta a eficácia desse negócio jurídico até que, quando ocorrida essa condição, ela devolve a eficácia para o negócio jurídico. Professor, não entendi. Vou dar um exemplo. Eu faço um contrato com a Eliette, tá? E dentro desse meu negócio jurídico que eu trato com a Eliette, eu digo o seguinte, Eliette, enquanto eu for teu professor, esse negócio jurídico ele não tem eficácia. Ou seja, qual é a condição para a eficácia desse negócio jurídico? Veja que enquanto eu sou professor, a condição suspensiva ela está levantando a eficácia, ela não está permitindo com que esse meu negócio tenha eficácia. Quem está com o microfone aberto? Carlos Dentes. Deixa eu escutar. Tá. Então percebam que na condição suspensiva ela levanta a eficácia do negócio jurídico enquanto estiver aquela condição, depois ela devolve, depois de percebida, operacionalizada aquela condição, ela devolve eficácia ao negócio jurídico, tá? Essa condição ela está positivada no 125 do Código Civil. Lê para mim, Débora, o 125 do Código Civil. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Pronto. Enquanto eu não verificar a ocorrência dessa condição, ou seja, enquanto eu não verificar qual é a condição, que eu não seja professor da Eliette, enquanto essa condição não se verificar, enquanto eu for professor da Eliette, esse meu negócio jurídico está com seus efeitos suspensos. Tá? E veja que isso é clausulado entre as partes. A lei ela não me diz isso. Tá? Isso é uma condição que nós colocamos no nosso negócio jurídico. Vejam que lá o 121, ele fala que considera essa condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes. Então, se é uma condição que foi determinada pela lei, ela não vai ser essa condição do 121, determinada no negócio jurídico. Ela vai ser outra coisa, com uma outra natureza jurídica que a gente vai chegar lá. Tá? Essa é a condição suspensiva. Tá? Ou seja, o negócio jurídico ele é existente, ele é válido, mas quando eu passo para o plano da eficácia,
ele não atinge a eficácia, porque tem uma condição barrando ele. Mas ele é, como regra geral, a princípio eficaz. Mas ele tem uma condição barrando. Da feita que eu tiro essa condição, ele começa o plano da eficácia dele. Tá? Já na condição resolutiva, ela é o inverso. Eu mantenho a eficácia do negócio jurídico até ser percebida a condição. Mesmo exemplo, eu e Eliette. Eliette, hoje eu vou te usar no bom sentido, tá? Aqui nos meus exemplos. Faço um contrato com a Eliette. Eu digo, olha, Eliette, enquanto eu for seu professor, esse contrato ele tem validade. Perdão, ele tem eficácia. Quando eu deixo de ser professor da Eliette, o contrato perde eficácia. Percebam aqui que, como se trata de um evento futuro e incerto, ele é posterior à celebração do negócio jurídico, esse evento, tá? Ele não é anterior, porque eu estou celebrando algo futuro, e ele é incerto. Eliette pode deixar de ser minha aluna amanhã. Eu posso deixar de ser professor da Eliette daqui a 5 anos, 4 anos, né? Já estou no segundo semestre, daqui a 4 anos. Então, percebam que eu não sei quando é que esse evento vai ocorrer. Eu não sei nem se aí vamos utilizar um exemplo de uma aprovação em concurso público. A Eliette é minha filha, eu digo, Eliette, quando tu fores aprovada no concurso público, eu te dou um carro. Eu não sei nem se a Eliette vai ser aprovada no concurso público. Ela pode ser aprovada? Pode. Mas também não pode. Pode ser amanhã? Pode. Pode ser daqui a 10 anos? Pode. Vocês conseguiram compreender? Eu faço o negócio jurídico, ele é existente, ele é válido, porém, quando eu vou fazer a análise dele no plano da eficácia, eu tenho que estar atento se eu estou diante de um negócio jurídico em que não tem condições para essa eficácia, porque se ele não tiver condição, qual é a regra geral? Que o negócio jurídico tenha plena eficácia. E se ele não tiver essa plena eficácia, eu tenho que avaliar se ele tiver uma condição, se essa condição ela é suspensiva ou se ela é resolutiva. Porque, vejam, se a condição for suspensiva, o negócio jurídico nem consegue ser eficaz. Entendeu? Ele nem chega, quase não sai ainda agora, ele nem chega a ser eficaz. Ele já nasce ineficaz por causa de uma condição, mas depois que eu percebo essa condição, eu devolvo ao negócio jurídico eficácia. Na condição resolutiva é o contrário. O negócio jurídico ele nasce eficaz, mas quando percebido uma condição futura e incerta, tá? Um evento futuro e incerto, eu retiro a eficácia desse negócio jurídico, tá? Então, a minha doação para a Eliette, ela tem eficácia. Mas se a Eliette não passar no concurso público, eu retiro. Entendeu? Ou, por exemplo, eu digo, olha, Eliette, eu vou te assessorar, fazer aqui uma assessoria jurídica para ti. Desde que, qual é a condição? Desde que você não advogue contra algum cliente meu. Esse é um exemplo. Ou seja, o negócio que eu fiz com a Eliette, ele é existente? É. Ele é válido? É. Ele tem eficácia de imediato? Tem. Mas a partir do momento em que Eliette advogar contra um cliente meu, eu retiro a eficácia desse negócio jurídico. E é essa condição, esse ato, esse evento futuro e incerto, porque eu não sei quando que a Eliette vai advogar contra um cliente meu, ou nem sei se a Eliette chegará a advogar contra um cliente meu. Por isso que ele é um evento futuro, e ele é incerto, eu não sei quando e nem sei se ele vai ocorrer. Mas eu sei que quando ele ocorrer, o negócio jurídico ele tem a sua eficácia restringida pela condição resolutiva, tá?
A condição resolutiva, ela está no artigo 128. Neila, lê para mim o 128, por favor. Professor, eu posso tirar uma dúvida antes dela ler? Deixa só a Neila ler o 128, que aí a gente fecha a questão normativa da condição. Segura aí a tua dúvida. Tá. Que é a Neila lendo, a gente passa para a tua dúvida, tá bom? Vai, Neila, 128 do Código Civil, por favor. Achou, Neila? Tá no mudo. E eu aqui olhando, digo, gente, cadê a Neila que ela não tá lendo aqui o 128? Tá no mudo, Neila. Agora. Tá, 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe, mas se oposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames da boa-fé. Vamos lá, gente. O que é o 128? O 128 ele diz para a gente o seguinte, olha. Sobrevindo à condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe. Tá? Percebam que a condição ela está sempre em encontro, ela está indo de encontro com algum negócio jurídico, algum direito ali gerado por um negócio jurídico. Tá? Então, sobrevindo a essa condição, extingue o direito que dela se opõe. Ou seja, sobrevindo à existência da condição que eu disse, olha, até tu fazer isso, o nosso negócio jurídico ele é válido, quando tu fizer, extingue-se o direito. Se eu tenho um negócio jurídico com a Eliette, enquanto ela não advogar contra um dos meus clientes, a gente tem um negócio jurídico aqui. Da feita que ela advoga, extingue o negócio jurídico. Tá? Essa é a condição resolutiva. Mas a condição resolutiva, percebam que dentro de obrigações, e a gente vai ver mais lá na frente, obrigações de execução continuada, ou seja, de Eliette, tu vais prestar para mim, eu vou prestar para ti essa assessoria todo mês, né? Ela é uma execução continuada mensalmente, desde que você não advogue contra um dos meus clientes. Mas aí o que acontece? Os atos que eu pratiquei enquanto a Eliette não advogou contra os meus clientes, eles são plenamente eficazes. Tá? Então, se eu prestei assessoria para ela durante 11 meses e cada vez foi para um cliente dela diferente, todas essas assessorias, essas 11 assessorias, elas são plenamente eficazes. Tá? O negócio jurídico ele é plenamente eficaz. Somente da feita em que a Eliette percebe, faz perceber dentro do negócio jurídico a condição, ou seja, quando ela advoga contra um cliente meu, é que a partir daí o nosso negócio jurídico ele se extingue, tá? Extingue o direito a que a condição se opõe. Tá? Essa daí é a parte final do artigo 128. Diga lá a sua dúvida, querida, que você queria perguntar. Professor, um negócio jurídico nessa condição resolutiva poderia ter como exemplo a obrigação de pensão alimentícia, né? Que quando chega a maioridade, suspende, né? Ou, no caso, também prorroga-se por mais um tempo enquanto estiver na faculdade, na universidade. Poderia ser um exemplo da condição resolutiva? Isso daí é uma questão
que eu só vou fazer um parêntese na aula, tá? Porque isso é questão de direitos de família. Isso a gente tem uma aula específica, uma aula bem densa sobre alimentos, mas eu vou tentar resumir aqui. Não existe dentro do Código Civil, tá, uma regra de quando esses alimentos eles vão acabar, tá? O que há no Código Civil são requisitos para você ser credor dos alimentos e requisitos para que eu perceba a obrigação de alimentos, que é a necessidade de eu receber esses alimentos, a possibilidade da pessoa ao qual eu estou pedindo dela pagar esses alimentos, dela prestar esses alimentos ao qual eu estou pleiteando, e uma proporcionalidade entre esses valores. A lei, ela estabelece esse o critério para fixação de alimentos, desde 1699 do Código Civil, salvo engano. Que é justamente, que nós chamamos de trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Tá? Necessidade de quem pede os alimentos, possibilidade de quem paga, quem vai prestar, né? Ou quem já está prestando, no caso de uma obrigação em que já esteja ocorrendo, e até mesmo uma proporcionalidade entre esses valores. O Código não diz que atingida, por exemplo, a maioridade, você perde o direito de pleitear alimentos, ou até os 24 anos, se você estiver dentro de algum curso técnico ou alguma instituição de ensino superior. Esses requisitos, eles são colocados pela doutrina e pela jurisprudência, tá? Mas não há na lei algo que diga, chegou aos 18 anos, acabou. O que tem na lei a respeito, tá? E que fique bem claro isso, o que tem na lei a respeito da maioridade é a gente, como está aqui na academia, né? A gente tem que saber de forma técnica isso, então esses sensos comuns a gente já vai derrubando. O que tem a respeito da maioridade é com relação à prova da necessidade desses alimentos. Entendi. Qual é o tripé? Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Se eu sou menor de idade ou se eu sou incapaz, essa necessidade ela é presumida. Eu presumo que eu tenho essa necessidade. Então, o que eu vou destacar ali? É quanto e quem vai ter que me pagar. Acho que eu tenho a necessidade de receber alimentos de alguém, eu sendo incapaz, eu tenho. Tá? Já quando eu atinjo a maioridade, quando eu atinjo a capacidade, os alimentos para capaz, a necessidade ela tem que ser provada. Ou seja, eu tenho que mostrar para o juízo a minha necessidade, se eu for capaz, a minha necessidade em receber alimentos daquela pessoa. Tá? Então, é isso que acontece dentro da questão 18 anos ou até 24 anos ali, quando eu esteja fazendo a graduação, onde eu tenho que provar a minha necessidade em receber os alimentos. Tá? Mas não que a necessidade ela se extingue. Jamais. Eu não posso fazer esse tipo de análise. Até porque o Instituto dos Alimentos ele é um instituto muito complexo. Então, aqui eu estou resumindo bastante para vocês. Mas, o que eu posso tirar da tua pergunta? A Kellen que perguntou, né? Foi. Isso. O que eu posso tirar da tua pergunta, Raquel? Que eu posso fazer um negócio jurídico com meu filho a respeito de alimentos? Isso a doutrina discute muito, tá? Mas, por exemplo, meu filho tem 24 anos, está na faculdade. Ele chega para mim e diz assim, aí eu presto alimentos para ele. Aí ele chega para mim e diz assim, pai, poxa, eu queria fazer mestrado, eu não queria parar aqui, eu queria fazer mestrado, eu queria fazer doutorado. Aí eu chego e digo para ele o seguinte, olha, eu vou prestar, vamos fazer aqui um negócio jurídico, eu vou prestar esses alimentos para você está na faculdade, tudo bem. Eu vou prestar esses alimentos para você até você concluir o seu curso de doutorado. Percebam aí que eu tenho uma condição. Essa condição ela é suspensiva ou ela é resolutiva? Olha o exemplo. Eu vou continuar a prestar os alimentos até você concluir o seu curso de doutorado. Depois que você concluir, eu não presto mais os alimentos.
Isso é uma condição suspensiva ou resolutiva? Resolutiva. 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 Porque esse meu negócio jurídico continua na sua eficácia, observada a condição ao qual eu coloquei para ele, a eficácia dele é retirada, tá? E aí, utilizando a tua pergunta, Raquel, aproveitando essa questão dos alimentos, é que eu posso fazer essa análise a título de alimentos, tá? Então, trazendo para cá, para nossa disciplina, em condição e resolutiva e suspensiva, tá bom? Ok, professor, muito obrigada. Esclarecida a sua pergunta? Esclarecidíssimo. Muito obrigada. Pronto, tudo bem. Eu queria comentar com vocês que a gente nunca, eu principalmente nunca gosto de dar só o mínimo com vocês, condição suspensiva, resolutiva. Nós temos um grande professor aqui no Pará, não sei se vocês já ouviram falar dele, ouvirão muito. Professor Zeno Veloso. O professor Zeno Veloso, ele tem uma outra concepção de uma outra condição, que é uma condição chamada condição perplexa. Tá? Não se preocupem que isso não vai cair na prova. Tá? Mas o que é a condição perplexa? É quando eu coloco uma condição que ela é impossível de ser observada. Um exemplo. Eliette, eu sou teu filho. Tá? E aí, via de regra, eu sou seu herdeiro necessário quando você falecer. Aí eu faço aqui o negócio jurídico, em que pese ali tem as discussões acerca do 426, e eu digo assim, Eliette, se você morrer primeiro, você será minha herdeira. Olha a questão. Eliette, se você morrer primeiro, você será minha herdeira. Mas para que eu possa herdar, eu teria que estar vivo. Vejam que é uma condição que ela não bate com a existência do negócio jurídico. Porque se a Eliette morrer primeiro, não tem como ela ser minha herdeira. Eu que sou herdeira dela. Para ela ser minha herdeira, eu tenho que morrer primeiro. Mas se eu clausulo isso dizendo, Eliette, se você morrer primeiro, você será minha herdeira. Como assim? A Eliette morreu e ao mesmo tempo vai ser herdeira. É uma condição que ela não se encaixa com o negócio jurídico. Tá? Ela não tem como operacionalizar o negócio jurídico. Ela vai de encontro à própria concepção do negócio jurídico. Tá? Isso aí é só mesmo para que vocês compreendam. No Instituto da Condição, é muito interessante fazer a diferença entre condição suspensiva, condição resolutiva e da análise da condição com o termo, é que na condição o meu evento ele é futuro e incerto. Já no meu termo, e aí verifiquem muito bem isso, não sei se vocês já ouviram falar em termo inicial e termo final. Quem já ouviu falar sobre isso? Bora, gente, vocês estão aí? Cadê? Cristielen. Já ouviu falar da expressão termo final e termo inicial? Mais ou menos assim, professor. Eu tenho assim, eu já ouvi falar, né? Mas eu ouvi falar quando eu estava no Engels, né? Que eu estava estudando português, dos termos, dessas coisas. Mas não na parte jurídica mesmo. Jurídica, tá. Sérgio, já ouviste falar em termo final e termo inicial? Sérgio? Não. Não? Não, primeira vez. Cadê o Thiago?
Agora que eu tô vendo vocês aqui, só tô vendo aqui os nomezinhos de vocês. Quero saber se vocês estão assistindo a aula. Tiago. Tiago não está assistindo a aula, mas tudo bem. Gente, vamos lá. O termo, quando eu vou fazer a análise do termo, eu tenho... Não, professor. Bora, mano. Cadê tu que tu não fala? Uma benção, mano. Uma benção. Quando eu vou fazer essa análise do termo, eu tenho ali uma... Oi. Eu posso falar assim, por alto, essa questão de termo, porque há um tempo atrás a gente estava fazendo uma questão, tentou fazer, né? Não sei se estava legal um contrato. Então, seria o termo inicial a questão de a partir do momento que eu vou fixar ali aquilo que vai dar partida ao negócio, né? Seria. E o termo final lá, a última cláusula, a última coisa que eu fecharia para que se findasse esse negócio? Seria mais ou menos assim? Sim e não. Por quê? Vamos só lapidar mais essa redação. Tá? O termo final é quando começa, é o dia, e aí nós estamos trabalhando em um evento futuro e certo, quando esse evento ele inicia a eficácia do negócio jurídico. Então, vou dar um exemplo aqui. Este negócio jurídico tem validade a partir da data da sua assinatura. Assinou, é um evento futuro ao negócio jurídico. Eu estou fazendo negócio jurídico, da feita que eu faço o negócio jurídico, qual é o próximo evento? A assinatura. E ele é certo. Eu estou dizendo, ele tem que acontecer. Para o negócio jurídico ser válido, ele tem que ter a anuência das partes, eu tenho que ter ali a declaração recíproca de vontade, que ela é reduzida por meio da assinatura. Então, é evento futuro, é evento certo, que eu digo, é o evento inicial da eficácia do negócio jurídico. Ou seja, o negócio jurídico ele começa a ter eficácia a partir daquele termo, a partir da percepção daquele termo inicial. Tá? Já o termo final, o que é o termo final? É o evento futuro e certo, porque eu sei que ele está atermado, ele está ali clausulado, dizendo que daqui a 12 meses da data da assinatura deste contrato, ele perde a sua eficácia. Vocês querem um exemplo? Um contrato que vocês fazem, que vocês podem fazer tanto de uma forma quanto de outra, vocês podem clausular um aluguel. Um aluguel vocês podem clausular como objeto. Boa noite, Júnior. Vocês podem clausular o objeto, tá? Dizer, olha, esse contrato de aluguel, ele tem aqui, o que eu vou estar fazendo nesse contrato de aluguel? 12 meses de aluguel, tá? Mas eu posso dizer o seguinte, é um contrato por tempo indeterminado. Mas digamos que lá embaixo, eu diga, olha, esse contrato tem validade por 12 meses. 12 meses da data da assinatura. Então, aquele negócio, ele vai ser existente, ele vai ser válido, mas passado 12 meses da sua assinatura, ele perde a sua eficácia. Vocês compreenderam? E eu sei que é um evento futuro ao meu negócio jurídico, e ele é certo, eu sei quando ele vai acabar. Seja quando eu determino uma data em específica, seja quando eu determino uma condição, um momento específico, ou seja, no próximo inverno, vamos dizer aqui que eu esteja fazendo aqui um contrato por temporada. E aí eu digo, olha, no próximo inverno amazônico, esse negócio jurídico ele encerra, ele tem a sua eficácia retirada. Tá? Então, qual é o próximo inverno amazônico? Daqui, digamos, daqui a um ano. Ocorreu, iniciou-se o inverno amazônico, esse meu contrato, esse meu negócio jurídico, que é existente, que é válido, que tinha eficácia, eu tenho ali retirado a eficácia dele. Professor, então, qual a diferença entre
o termo e a condição, principalmente a condição resolutiva. A diferença está na base. Qual a diferença de condição e termo? Bora? Qual a diferença, José Cláudio? Qual a diferença de condição e termo? Professor, será que é o fato de ser certo e incerto? José Cláudio. Ai, desculpe. Ah, professor, caramba. Cadê? José Cláudio. Morri. José Cláudio, a gente não está te ouvindo. Estás aí? Débora. Qual é a diferença do termo para a condição resolutiva? Do termo para a condição resolutiva. Condição resolutiva. Qual é a diferença da condição para o termo? Tá, na condição, ela está vinculada ao efeito futuro incerto. No termo, é vinculado a futuro e certo. Evento futuro e certo. Então, qual é a diferença entre uma condição resolutiva e um termo final? É porque na condição resolutiva, esse meu evento, ele é incerto. Eu sei que ele é futuro e ele é incerto. No meu termo final, esse meu evento, tá? Ele é futuro, mas ele é certo. Eu sei quando ele vai acabar. Conseguimos esclarecer as dúvidas? Deixa eu ver aqui. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Cadê a Luciane? Cadê a Luciane? Luciane, tá aí, Luciane. Terra para a Luciane. Ai, meu Deus, vocês são mais bênçãos. Olha, eu vou contar para vocês. Gente, e agora o encargo? Deixa eu ver quem eu ainda não perguntei. Débora já, Neila já, Cristielen já, Cássia, Eliette já. Roberta. Cadê? Depois eu vou perguntar para a Shirley. Roberta, o que tu entendes quando eu falo que aquele negócio jurídico ele vai ser submetido a um encargo? Professor, repete essa pergunta, por favor. Eu não escutei aqui direito, está falhando. Tá. O que é que você entende quando eu digo que um negócio jurídico está submetido a um encargo? O que é que você compreende dessa palavra, encargo? Encargos é uma obrigação? Seria uma obrigação? Tá. É algo que você é obrigada a cumprir? Tá. Shirley, o que é que tu entendes por encargo? Cadê a Shirley? Shirley, que ela estava no início da aula, pediu para anotar. Cadê ela? Quero saber se é só truque. Vamos lá. André, o que tu entendes, André, por encargo? Quando eu falo encargo. E, professor, significa que está sujeito a alguma tributação ou obrigação financeira? Já foi mais específico. Gente, quando eu falo que um negócio jurídico ele está submetido a um encargo,
tá? Compreendam que esse negócio jurídico, nós estamos trabalhando em que plano? O plano da existência, da validade, peraí, rapidinho. Cargos, cláusulas que estabelecem alguma condição. Não caiu, eu estou aqui, tá? Mano, simplesmente uma carreta queria fazer uma curva aqui na minha rua. Eu não consigo entender essas pessoas. Meu Deus do céu, a gente fica perplexo. Mas bora lá, eu fico igual o Zeno na condição, perplexo. Ai, meu Jesus. Tá, bora lá, encargo. A Roberta falou acerca de uma obrigação. E quem foi que falou acerca da questão de um tributo? Que eu chamei tanto nome aqui, não sei nem quem foi que São respondeu. cláusulas que estabelecem Fui eu, uma professor, condição. que falei. Tá. Então, vamos lá. Quando eu faço uma análise do encargo, ele é um ônus. Gente, qual é a diferença de ônus para obrigação? Tá? Isso é muito importante a gente fazer essa diferença, porque a obrigação você tem que fazer. E se você fizer essa obrigação, você não vai receber ali uma contraprestação por ter cumprido aquela obrigação. Você fez a sua obrigação. Tá? Já o ônus, ele não deixa de ser uma obrigação. Mas se você cumprir com o seu ônus, você vai receber ali algo em troca. Isso aqui eu tô tentando, de uma forma muito mais didática, tá? Colocar para vocês. Então, percebam que o encargo, ele é um ônus que a parte assume para poder trazer efetividade ao negócio jurídico. Veja, o negócio jurídico ele é existente e ele é válido. A gente está fazendo análise acerca da eficácia, tá? Quando eu faço análise acerca da eficácia, eu digo para ele, por exemplo, olha, Eliette, a Eliette hoje ela está na berlinda dos meus exemplos. Eu digo, Eliette, tu vais ficar com essa casa, tá? Eu vou te fazer um negócio jurídico para você ficar com essa casa, eu vou te doar essa casa, desde que você pague os tributos. É você que vai arcar com os tributos. Se a Eliette não arcar com o ônus, com a tributação, ou com qualquer outra questão, mas olha, Eliette, essa aqui é essa casa, ela vale 400 mil, eu faço ela para ti por 100 mil, desde que você arque com os outros 300 mil. Se a Eliette não cumprir com esse ônus, o negócio jurídico ele é existente, ele é válido, mas ele não vai comprimir na eficácia. E aí percebam que é diferente da condição para o termo, porque no encargo é um ônus que a Eliette assume. É uma obrigação, tá? Não deixa de ser uma obrigação, mas é uma obrigação secundária ao negócio jurídico principal. Tá? Ela faz parte do negócio jurídico, mas o negócio jurídico, qual é a obrigação dele ali principal? Um exemplo. É a transferência de um direito real, meu para a Eliette, acerca de um bem imóvel. Qual é a obrigação secundária? É a Eliette assumir o encargo. Se a Eliette não assume esse encargo, essa transferência ela vai se operacionalizar? Débora. Já pode repetir? A Eliette, tá? Ela vai receber uma doação. Tá bom? A gente vai estudar depois doação nos outros semestres. Mas aqui para nós, vamos fazer o seguinte. Eliette, ela vai receber uma doação. Eu digo, Eliette, você vai ter que esse negócio jurídico, mas esse negócio jurídico está subordinado a você pagar os impostos. Se você não pagar, se você não arcar com os ônus,
você não vai ter essa doação. Eu não vou poder transferir esse bem para você, porque você não pagou os impostos referentes à doação desse bem, tá? Então, veja, nós estamos aqui no plano da existência, da validade e da eficácia. Se eu chego para Eliette e digo, Eliette, tu tens que pagar os custos dessa transferência, e a Eliette não paga, esse negócio jurídico, ele é ou não eficaz? Não é eficaz. Oi? Não é eficaz. Não é eficaz. Há uma condição para que haja eficácia, é isso que eu entendi. Professor, que ela não pagou. Não, calma, não é condição. É um encargo. Professor, eu posso dar de exemplo se eu lhe vender uma moto? Calma, Luciene, já vai chegar lá. Deixa eu só esclarecer aqui com a Débora. Débora, nós estamos trabalhando conceitos distintos, tá? Se eu estiver trabalhando com uma questão de um ônus, tu não pode chegar na tua prova e marcar condição. Porque condição é um evento futuro e incerto, tá? O fato da Eliette ter que pagar as custas, ele é um evento futuro e ele é certo. Eliette tem que pagar aquelas custas. Tem que haver o pagamento daquelas custas, daqueles impostos, para que o negócio jurídico se operacionalize. Ele não é uma condição, tá? Então, vamos só ter um cuidado maior, tá, gente? Estou falando isso para a Débora, mas estou falando para todos vocês. Vamos só ter um cuidado maior com a nossa técnica. Na hora da gente poder falar, a gente não passar para o nosso ouvinte que a gente está confundindo os institutos, tá bom? Porque são institutos distintos, tá ok? Diga lá, Luciene, você queria fazer uma colocação, querida. Pode falar. Sim, professor, eu fiquei pensando em relação a uma venda de um veículo, tem que pagar IPVA, tem que passar por nome da pessoa, essas coisas assim. Isso. E aí percebam o seguinte, esse encargo está estabelecido lá no 136 do Código Civil, tá? E aí o 136, aí eu falo para ti, Débora, justamente por isso, porque tu usaste a palavra condição, não que esteja equivocado, tá? Não é isso. Mas a gente tem que deixar claro qual é o instituto que a gente está falando. Como eu estou falando do encargo, o encargo é o quê? A Luciane me vende. É tu que está me vendendo ou eu que estou te vendendo, Luciane? Ah, professor, você escolhe. Tá. Tu que está me vendendo, então. Não, eu que estou te vendendo porque eu não gosto de moto. Eu tenho pavor a moto. Então, vê, a minha carteira ela só é B. Nem me deu o trabalho de tirar. Então, veja, eu estou te vendendo uma moto. Eu ganhei uma moto lá no Carimbó da Sorte, tá? E aí, eu peguei essa moto e digo, poxa, mas eu não quero essa moto, eu vou passar ela para alguém. Mas eu também não quero pagar IPVA, eu não quero pagar imposto de transferência. Eu vou dizer, olha, Luciene, toma essa moto. Se a Luciene não pagar o IPVA ou a taxa, o imposto, a questão ali da transferência, o negócio que eu fiz com ela, ele é existente? É. Ele é válido? É. Mas ele não vai surtir eficácia. Percebam que é diferente de eu falar. Luciene, eu só vou te transferir se você pagar os impostos. Aí esse meu encargo, ele deixa de ser encargo, viu, Débora? Olha a redação. Eu só vou te transferir, Luciene, se você pagar o imposto. É um evento futuro e incerto, porque eu não sei se a Luciene vai pagar o imposto ou quando ela vai pagar. O negócio jurídico que eu fiz com a Luciene, ele é existente? É. Ele é válido? É. Mas como eu disse para ela que eu só vou transferir se ela pagar, eu estou subordinando a eficácia do meu negócio jurídico. E aí ele deixa de ser meramente um encargo e passa a ser uma condição. Tá? Vamos ler lá a redação do 136, gente? Para a gente fechar e depois a gente abre para as dúvidas finais. O encargo
não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Tá? Ou seja, a Luciene pode estar lá andando com a moto, mas ela vai ter que pagar. Se ela não pagar, volta. Salvo se constituir motivo determinante da liberdade, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Tá? Ou seja, até você pagar, esse negócio jurídico ele não tem eficácia. Você pagou, ok, você pode ter o bem. Conseguiram entender? Vamos abrir as perguntas. Professor? Diga. Essa questão do encargo, quando a gente faz o contrato, no caso, com uma instituição de ensino, né, a mensalidade que a gente tem que pagar seria exemplo de um encargo? Não, a mensalidade ela é uma contraprestação. Ah, tá. A mensalidade ela faz parte das disposições recíprocas de vontade. A instituição ela presta para você um serviço e você, de forma contraprestação, faz um pagamento de um determinado valor. Tá? O encargo é, por exemplo, se deixa eu ver aqui. A instituição diz, em caso de inadimplemento, se houver cobrança judicial, o inadimplente é que vai arcar com as custas processuais e o encargo. Depois a gente chega lá, Clícia, com relação à finalidade, que eu não entendi a tua pergunta. Se houver cobrança judicial, você vai arcar com as custas e com os encargos. Tá? Então, perceba que se houver a cobrança judicial, você é que tem que arcar com as custas e com os encargos. Esses encargos, eles são uma obrigação que gravita em torno da obrigação principal do negócio jurídico. Tá? A obrigação principal desse negócio jurídico, por exemplo, é a prestação de serviços educacionais. E aí, em contrapartida, você faz o pagamento de determinado valor. Tá? Então, a instituição prestando o serviço, ela tem direito a receber a contraprestação. Isso é diferente do encargo. Tá? E é diferente da condição. Por exemplo, o que a gente pode colocar? Em caso de inadimplência, o aluno não poderá renovar a matrícula. Tá? Isso é uma condição que eu coloco dentro do meu contrato, dizendo, olha, naquele momento em que você está inadimplente por tantos meses, esse contrato ele é levantado, a eficácia dele. Eu não sou obrigado a te prestar o serviço educacional mais. Ele está com uma eficácia suspensa. Você voltando, aí ele volta a ter eficácia. Tá? Isso aqui bem didaticamente para a gente colocar para vocês. Clícia, eu queria fazer uma pergunta. Cadê o encargo seria, no caso, uma finalidade, uma cláusula no contrato com a finalidade de algo. Isso? Não, com a finalidade de algo, não. A gente já colocou que se eu tenho eventos futuros incertos, isso daí são, ou eu vou fazer uma análise de condição, um evento futuro incerto, ou ele é um evento futuro certo no caso de um termo. Quando eu coloco um encargo, já vou te dar a palavra, André. Quando eu coloco o encargo, é no fato do seguinte, o negócio jurídico ele vai se operacionalizar, a gente não tem aqui uma condição, ele está eficaz, mas você tem que pagar alguma coisa. Tá? Você assumiu um encargo, um ônus. Você tem que cumprir com aquele ônus. Eu coloquei ali um ônus para você. Tá? Alguma outra obrigação. Ela é acessória à obrigação principal do negócio jurídico que nós estamos trabalhando ali. Tá bom? Professor, se eu for alugar um apartamento e está no contrato de locação que a pessoa tem que pagar a conta de luz, no caso se tiver conta de água, isso é um encargo? IPTU,
taxa condominial, isso são os encargos, tá? Que você tem que pagar. Porque você não está fazendo um contrato para pagar IPTU e para pagar taxa condominial. Mas IPTU e taxa condominial são ônus que você tem, decorrente daquele seu negócio jurídico, que você vai ter que dispor, tá? André, você levantou a mãozinha aqui. Professor, quando eu comecei a trabalhar com orçamentos, a gente sempre, quando entregava a proposta, tinha lá embaixo uma observação. Deixa eu ver se eu lembro exatamente como era. Ela dizia assim: importa referido ao orçamento no valor X, aí tinha por extenso também o valor escrito, e dizia assim, incluindo material, mão de obra e encargos sociais. E eu perguntei, né? O que são os encargos sociais que entram aqui? Aí falaram, não, são tudo que tu paga pelo contrato, os impostos, o ICMS da nota fiscal, o FGTS dos funcionários, porque tu está englobando ali serviço. Tudo que tu for pagar. Tudo que tu for pagar de tributação para o governo. Já está embutido dentro daquele valor, já está embutido dentro daquele valor da obrigação principal. Você não está fazendo um contrato ali, por exemplo, você não está fazendo um contrato para pagar encargo. Não é a obrigação principal do seu contrato pagar encargo. Mas a lei prevê o pagamento dos encargos. Veja só. Mas aí a obrigação principal é prestação de serviço. Só que dessa obrigação principal, ela decorre alguns encargos. Aí o que eu já estou te dizendo? Olha, André, o valor total do nosso negócio jurídico é isso. Por quê? Porque vai ter encargos ali e eu vou assumir esses encargos. Entendeu? Que são obrigações secundárias daquela obrigação primária que nós fizemos ali. Tá? Nós tratamos dentro do nosso negócio jurídico de uma obrigação primária. Tá? Tiago, não estou te entendendo. Depois tu fala aí. E aí nós temos essa obrigação principal, que é uma prestação de serviço. Dessa obrigação principal, ela decorre outras obrigações acessórias e secundárias que gravitam em torno dela. Então, já estou te dizendo que você tem que pagar ela. Salvo se eu disser assim, olha, André, se você não pagar o FGTS, aí eu não presto o serviço para você. Aí deixa de ser um encargo e passa a ser uma condição. Tá? Então, a gente tem que estar bem atento à redação da condição, do termo e do encargo. O Tiago fez uma pergunta, só que eu não consegui te entender aqui, Tiago. Repita aí, por favor, querido. Tiago, cadê tu? Tiago saiu, gente? Professor, eu acho que ele está sem microfone, porque ele estava escrevendo. Ah, tá. Então, deixa eu tentar ver aqui qual é a pergunta dele. Professor, então encargo é meio que uma restrição a certa liberdade? Não. Tá? Se eu for fazer uma interpretação restritiva, eu vou lá para a condição ou para o termo, a depender do evento, se ele é certo ou se ele é incerto. Tá? O encargo ele é um ônus, ou seja, é uma obrigação que eu tenho que assumir, que aí eu assumindo essa obrigação eu vou ter o benefício da efetividade do meu contrato, tá bom, gente? Então, Paulo. Já são 20h33. Quem é que está querendo falar? Cássia, diga lá, Cássia. No caso, só vai ter a efetividade do negócio jurídico se eu cumprir com essa obrigação. É isso? Isso daí vai ser... E se eu disser que o meu negócio jurídico ele só vai ter validade se eu assumir um encargo, isso daí deixa de ser um encargo e passa a ser uma condição, tá? O encargo ele é um ônus natural da eficácia do negócio jurídico, tá? Que o negócio jurídico, o dispoente vai dizer quem vai ter que arcar com aquele encargo. Agora, se eu sou o dispoente e eu digo que se você não arcar com aquele encargo, o negócio jurídico ele perde validade, ele perde eficácia, perdão, aí ele deixa de ser um encargo e passa a ser uma condição.
tá? Então, tem que ficar muito atento à redação da técnica do qual eu vou estar dispondo acerca da condição, do termo e do encargo. Tá? Então, no caso, ele não perde a aquisição e nem o exercício do direito. Isso. Não, ele não perde. O encargo, ele não suspende. Vamos lá para a redação do 136 de novo. Olha lá. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Tu está exercendo, tu adquiriu, mas é você que vai ter que pagar. Salvo se eu colocar esse encargo como condição, que aí é a partir da vírgula. Salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo dispoente, como condição suspensiva. Professor? Tá, oi. Seria, por exemplo, eu fechar um negócio com alguém, alugar uma casa e dizer para ela que ela vai ficar, o encargo de pagar a energia vai ficar com ela. Sim, pronto. É só se você dizer isso, tá? Olha, os encargos são com você. Pronto, você já colocou ali o encargo. Tá? Você já chegou e já disse, olha, isso aqui é o encargo, é com você. Agora, se você disser, se você deixar de pagar uma conta de energia ou se você deixar de pagar o IPTU, automaticamente a gente automaticamente encerra a eficácia desse negócio jurídico. Aí ele deixa de ser somente um encargo e passa a ser uma condição. Tá? Isso. Agora, deixa eu só terminar, professor, que é onde eu quero chegar. Aí, caso a pessoa tá lá no nome dela, energia, que é isso que eu quero entender com relação a essa questão que não é suspensivo. Aí, por exemplo, a pessoa não vai pagar a conta de energia, o problema é dela, vai ficar lá acumulando e tal, e tal, e tal. Isso não vai fazer com que o negócio que eu fechei com ela, dela tá me pagando o aluguel, seja desfeito. Isso, né? Não vai fazer. Não vai fazer. Era isso aí. Pela própria literalidade da redação do C36, primeira parte, o teu negócio jurídico ele não vai ser desfeito. Aí eu te coloco, salvo, qual é a exceção? Se você colocar o adimplemento, o pagamento desse encargo como condição. Aí ele deixa de ser somente um encargo e passa a ser condição. Tá bom, gente? Professor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Eu não sabia. Como falaram muito de energia, eu fiquei na dúvida se a energia é um encargo, ou pelo menos não é um tipo de encargo social como eu conheci. Não, mas isso daí tu não vais colocar, não vais fazer essa análise nesse início. Por quê? Tá? O encargo, ele é uma obrigação dentro da obrigação principal. Tá? Então, no caso aqui de um aluguel, por exemplo, eu não tenho só uma obrigação de pagar o aluguel para quem eu estou alocando o imóvel. Eu tenho a obrigação de pagar a minha energia, a minha água, o meu IPTU, se o meu imóvel tiver IPTU. E aí eu dou o nome de encargo. Tá? Não confunda tributação, impostos e encargos em específico, que vocês vão estudar em direito tributário, isso não tem nada a ver com a aula de hoje. Compreenda encargo para a nossa aula de hoje, para a disciplina de negócio jurídico, como um ônus secundário àquela obrigação principal. Tá? É uma outra obrigação que eu tenho que pagar com o uso da minha obrigação principal. No decorrer da minha obrigação principal, no decorrer do meu direito principal, eu tenho que arcar com uma secundária, com uma outra que está gravitando. Salvo se eu disser, e aí eu bato muito isso porque isso cai em prova. Salvo se eu disser, olha, se você não pagar esse IPTU, nosso negócio jurídico, ele se torna ineficaz. Aí ele deixa de ser somente um encargo e passa a ser condição. Tá? Como eu falei, a mesma coisa, estão perguntando sobre encargos sociais. Essa questão, gente, de encargos sociais, vocês vão ver, não confundam, vocês vão ver em direito do trabalho, em direito tributário, tá? Não é o meu lugar de fala a questão de encargos sociais, porque o próprio nome já disse, encargos sociais. O encargo que nós estamos trabalhando aqui para negócio jurídico, direito civil 2, é uma obrigação que gravita em torno da obrigação principal, que não suspende o direito, não faz com que você suspenda a aquisição ou uso do direito, mas você tem que cumprir, a não ser que eu diga que vá suspender a obrigação. Tá bom? Professor,
Diga. Só mais uma coisa. Me Só mais deu um, uma porque dúvida. senão a gente já vai entrar no horário do outro Me deu uma professor. dúvida. Digamos que eu vou fechar um contrato com o senhor para fazer um book seu, umas fotos lá em Salinas. Eu vou cobrar, digamos, R$500 desse contrato, tá? Sim. Mas tem um encargo. Ou o senhor me leva no seu carro, ou o senhor me dá R$100 para eu poder, como encargo, para que eu possa chegar e ir até lá fazer as fotos. Pode ser? Pode ser colocado, pode ser colocado. Mas aí, preste atenção na redação. Por exemplo, se tu coloca, olha, o contratante vai arcar com os custos do transporte. Isso é um ônus. Tá? Se eu não arcar, eu não tenho as fotos. Se eu arcar, ótimo. O problema é, se tu disser, se o contratante não arcar, eu não vou bater as fotos. Aí ele deixa de ser um encargo e passa a ser uma condição. Tá bom, gente? Então, nós finalizamos hoje na nossa aula, que seria as 2 aulas de amanhã, no caso. Condição, termo e encargo, tá? Que de nada. O Thiago está agradecendo, de nada. Então, nós finalizamos. Na aula que vem, nós vamos trabalhar atos ilícitos. E depois, na outra, dia 12, nós vamos trabalhar prescrição, decadência e prova. E a gente encerra a nossa ementa, tá bom? Na aula anterior, subiu logo no sábado a nossa aula, se eu não me engano. Acho que vocês já têm acesso. Essa aula eu vou ver se eu consigo também subir logo, tá bom? Porque eu tenho que baixar, renderizar e depois subir para o YouTube, tá bom? Então, gente, um grande abraço. Fiquem todos bem. Um beijo, professor, tá? Até a nossa aula amanhã. Vai ser a aula do professor Caio César, de hoje. Aí nós nos vemos na aula do dia 5 de junho. Tá bom? O Júnior está fazendo uma pergunta. Diga, Júnior. Cadê? Porque senão a gente vai entrar no horário do outro professor, gente. Eu preciso liberar aqui o link. O Caio vai dar o segundo horário? Não sei. Eu vou ver aqui, peraí. Ah, tá. Gente, questão de nota, tá? Nós tivemos um problema, ou seja, os alunos que estão sem nota, tá? Ou eles não entregaram, ou eu não vi no meu e-mail. Isso eu expliquei na aula anterior, tá? Então, estou reiterando a informação. Os alunos que estão sem nota, ou eu não recebi a prova, ou eu não recebi o trabalho, ou o seu nome não está na lista, tá? O que acontece? Eu recebi alguns trabalhos a posterior, tá? Vou corrigir, amanhã eu faço o lançamento. Se ainda assim você não estiver com nota, ou você não entregou o trabalho, ou você não entregou a prova, tá bom? Então a gente... Diga, André. Você levantou a mãozinha? Tá, eu acho que foi a mãozinha Desculpa, anterior. professor. Tá. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou repassar a lista para a coordenação, tá? E essa lista, ela não vai ter o problema da lista que teve no online. E aí, se mesmo assim continuar o problema... Minha Siri ligou aqui. E mesmo assim, se continuar o problema, a gente tem que verificar se você entregou a prova ou se você entregou o trabalho. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Um grande abraço. Um abraço em todos. Tá? E é isto. Tchau, gente. Boa noite, professor. Abraço. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, colegas.